Abre aí Gênesis 12. Nós vamos bater um papo aqui. Gênesis 12, no versículo 3. Ô, gente, tem cadeirinha aqui, ó. Tem. De repente, se... Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aqui, ó. Tem um ali. Gênesis 12, no versículo 3. Alguém aqui, por acaso, não tem Bíblia e gostaria de ter uma? Porque eu trouxe algumas Bíblias para doar. Se alguém não tem e quer ter uma, eu tenho para te doar. Você tem interesse? Todo mundo está de boa aí? Beleza. 7150. Obrigado. Então a gente vai abrir em Gênesis 12, no versículo 3, a gente vai ler um versículo e a gente vai bater um papo. Beleza? O versículo diz assim: eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e por você será bem-aventurado, será bendito, será abençoado todas as pessoas da terra. Beleza? Nós vamos ler só esse versículo hoje. Então, 2023, ano novo, não é assim? A gente começa com ano novo, vida nova, todo mundo lotado de projeto. Agora é a hora do ano que você promete um monte de coisa que eu espero que você consiga cumprir, mas que geralmente antes do carnaval a gente já parou de fazer tudo que a gente tinha prometido. Eu vou ler mais, eu vou escrever um livro, eu vou fazer dieta, eu vou entrar na academia, eu vou fazer qualquer coisa. Aí antes do carnaval já acabou. Aí a gente fica, não, mas tudo bem, né? O ano começa depois do carnaval. Então depois do carnaval começa e aí a gente vai se iludindo assim. E tá bom, gente, que de ilusão também se vive, né? A vida, assim, dura como ela é, ninguém dá conta. Então a gente precisa de ilusão, do lúdico. Enfim, nós também estamos fazendo esses projetos, não à toa que a gente apresentou para vocês aqui o nosso balanço e tal. A Comuna também sonha para 2023, assim como você. Mas esse caso aqui, desse versículo, é um caso muito interessante, que também é um caso de um novo ciclo, que também é um caso de uma nova era, de um novo momento. Você conhece muito bem a história daqui que eu estou falando, que é desse homem e dessa mulher, esse homem que chama Abraão, essa mulher que chamava Sarai, que Deus faz um ano novo na vida deles, né? Deus fala, sai daí, você vai para um outro lugar, e coloca ele cheio de expectativa, coloca ela cheia de expectativa. O ano novo traz isso para a gente, tem uma ideia, eu não faço ideia, deveria saber, mas eu não faço ideia de quem teve a brilhante ideia de dividir o ano em 12 meses, quem teve essa fantástica ideia de colocar um ano novo, porque assim, na prática não muda nada, a gente dorme e acorda, mas a gente dorme e acorda com uma esperança que tudo vai ser novo e aquilo tudo se renova. Cara, esse cara é genial, sabe assim? Eu não sei quem foi, mas esse cara é fantástico. Ponto de vista biológico, sei lá, do ponto de vista da ciência, não mudou nada. A Terra continua dando a voltinha dela em torno do Sol, você continua aumentando seus cabelos brancos, mas na nossa cabeça mudou tudo. Então, nesse caso aqui também é esse chamado de que talvez eles saem de um lugar de conforto da família deles, lá do clã de onde eles estavam, da onde eles entendiam que era gente, eles estavam num lugar que era confortável para eles. Deus diz para eles, olha, vocês vão para um outro lugar, e Deus coloca para eles uma série de promessas interessantes, dizendo que a partir de vocês eu vou abençoar toda a humanidade, todas as pessoas. Galera, o que talvez eles, obviamente, não sabiam, mas o que talvez a gente não pensa aqui, que nós estamos falando de um texto que remonta uma história de 4.000, 5.000 anos. De um momento em que a humanidade era clânica, era tribal. Você não tinha essa ideia de sociedade global, de civilização. Não. Você tinha clãs brigando entre si. E há 4.000, há 5.000 anos, aqui está um proto, aqui está uma célulazinha, aqui está um início de uma visão humanitária
um homem de 5.000 anos, entendendo o que é a humanidade. A partir de você, todas as pessoas serão abençoadas. Quer dizer, você não vai viver mais de maneira clânica, você não vai viver mais de maneira tribal, você não vai viver mais pensando só na sua própria família, só no seu próprio projeto, você não vai viver mais pensando só em você, porque a partir de agora, a missão que você tem é abençoar todas as famílias, é todas as pessoas. Eu quero isso tanto com você que eu vou te tirar desse lugar da sua família para você não correr o risco de continuar pensando só no seu umbigo e pensando só na sua família. Então eu te tiro daí, você vai para um outro lugar e aí sim a gente começa a pensar no que é a humanidade. A gente começa a pensar na coletividade. A gente começa a pensar de maneira comunitária. Isso tem 5.000 anos. Dá para eu te falar que a comuna nasceu aqui. Porque a comuna nada mais é do que um lugar onde a gente pensa em que todas as pessoas devem ser abençoadas. Todas as pessoas devem viver comunitariamente. Todas as pessoas, quando pensam nos seus planos para o próximo ano, devem incluir alguma coisa, alguém, algum projeto além de si mesmo. Porque eu imagino que foi isso que a gente fez, né? A gente, na hora que estava fazendo os nossos projetos para o próximo ano, a gente não pensou só em nós. Ou será que eu fui o único aqui que sou egoísta o suficiente que eu só pensei em mim? Porque se vocês falarem assim, não, eu pensei em outras coisas, eu me admiro e falo, gente, que nobreza. Porque quando eu paro para pensar nos meus projetos de próximo ano, não tem ninguém, só tem eu. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que acontecer isso, eu tenho que acontecer aquilo. Eu juro para vocês, eu amo vocês, estar aqui domingo é muito legal, mas nos meus projetos de ano novo não tem nenhum de vocês. E aí eu fiquei pensando, cara, esse trem tá errado, ué. Como é que eu falo de Jesus? Como é que eu falo que eu sou cristão? Se as minhas metas para o próximo ano só tem o Gibran tem que fazer isso. Fiquei olhando assim, nem meus meninos tinham muito. Falei assim, esse trem tá errado, nós temos que repensar esse negócio. E aí, é uma coisa que eu sempre penso e que às vezes a gente se esquece. A vida, a correria da vida, a sua família, as suas relações, às vezes o seu trabalho, às vezes esse nosso sistema capitalista, esse nosso sistema agressivo que faz a gente brigar um com o outro o tempo inteiro pela mesma vaga, pelo mesmo espaço, faz a gente esquecer quem a gente é. Faz a gente esquecer. Eu pensei em várias outras palavras e pensei em dizer outras palavras, mas não seria eu. E uma das metas para 2023 é que eu quero ser o máximo possível que eu conseguir eu mesmo. Então, faz a gente esquecer o tanto que a gente é foda. E aí, eu fico pensando nisso. Um Deus grandioso como esse não pode fazer coisas pequenas. E um Deus grandioso não faz coisas pequenas. Por isso é que eu acho que ele conta com um velho e com uma velha para abençoar todas as famílias. Isso é improvável. Você pegar um cara de 80 anos, uma mulher de 79 e falar assim, ó, você vai ter muitos filhos, você vai abençoar toda a família. Porque esse Deus grandioso só pode fazer coisas grandiosas. Por isso que ele conta com esse casal. E aí eu olho para mim, eu olho para você e eu fico entendendo. Agora eu entendi, Jesus. Por que nós temos um país inteiro para reconstruir? Porque esse Deus grandioso só faz gente grandiosa. E ele conta com vocês, como conta comigo. E é impossível esse trem não dar certo porque você está aqui. É impossível esse Deus grandioso que fez você, com todos os seus talentos, fazer um parênteses. Eu vi agora, estava até conversando com a Bia, o primeiro quadro dela, que eu achei maravilhoso, ela pintou ali e tal, o Guilherme estava incentivando. Gente, além de todos os talentos que ela tem, mais esse da pintura, é esse Deus grandioso que faz a gente pessoas incríveis. E que, assim, uma pintura ali, a primeira, despretensiosa, que ela está começando, que eu vi, que eu falei, gente, que, mano, a beleza, a arte é fundamental, a gente precisa disso. Então, eu penso nisso, nesse nosso 2023, que a gente começa com uma expectativa gigantesca, porque eu comecei o ano chorando, mano, vendo o povo brasileiro entregar a faixa pro presidente. Então, eu começo com muita expectativa, e eu fico pensando, cara, nós precisamos de reconstruir isso, nós precisamos de reconstruir nossa cidade, nós precisamos de reconstruir as nossas vidas. E Deus conta conosco, porque Deus é esse que nos chamou, porque te fez com todos os dons e talentos que você tem, te fez grandioso, te fez grandiosa, te fez incrível como você é, e Ele está dizendo, olha, a partir de você, eu quero abençoar todo mundo. A partir de você, eu quero que todo mundo tenha uma vida plena, que todo mundo tenha uma vida boa. Eu quero que todo mundo tenha uma vida incrível.
E esse Deus conta comigo como ele conta com você. E aí eu fico pensando que muitas vezes a gente esquece. A gente deixa a circunstância, a família, o trabalho, botar a gente para baixo. A gente perde essa autoestima. A gente esquece que nós somos chamados, que nós somos escolhidos. A gente esquece que a gente é capaz. A gente esquece que Deus conta conosco, que Ele investiu em você dons, talentos, que Ele investiu em você a vida para isso. Às vezes a gente faz uma prova, sei lá, vestibular, concurso, de carteira, você não é aprovado, você toma pau. Quem nunca tomou pau numa carteira aí? Aí você sai de lá se achando um lixo. Gente, você sai de lá se achando mal. Aí você fala, porque minha perna tremeu e aí tirei o pé da embreagem, o carro morreu. E sabe, a gente sai de lá, às vezes assim, tão mal, porque você fez um concurso que você tinha expectativa e o negócio não deu, ou porque aquele namorado, ou porque aquele marido, ou porque aquela namorada não deu certo. E aí a gente vai para o trabalho, chega no trabalho, não vê projeção, não vê lugar de crescimento. Se você é mulher, então, você é super competente, mas os caras só falam que você é bonita. Você trabalha pra caramba, quando você chega na sala, alguém fala, nossa, agora floreou o ambiente. Aí contratam um cara pior do que você para ganhar mais do que você, para você fazer o trabalho dele e dela. Eu sei que isso é foda. E eu sei que você pensa nisso e você fala, caramba. E isso vai colocando pá de terra em cima da gente, a gente vai desacreditando. O Batman chegou, né? Valeu, o morcego. O culto da comuna é pet friendly, né? Tem animais também. E aí a gente esquece de que Deus nos chamou para isso e que nós somos escolhidos para isso e que Ele está investindo em nós o que Ele pode investir e que Ele, diferente de todo... Gente, eu sou um cara da multipertença religiosa, eu acredito em Deus, em todas as crenças, mas o que me encanta no cristianismo e o que me faz estar aqui é que essa fé minha, que não é melhor do que a de ninguém, é só a fé que eu nasci, porque nasci no Ocidente, brasileiro, não é melhor do que a fé de ninguém. É só que faz sentido para mim. Talvez para o outro faça outra e está tudo bem. Mas essa do cristianismo não é o Deus que morreu, ressuscitou. Pô, isso é muito legal. Beleza. Desculpa aí, cristãos. Mas é o Deus que resolveu morar em mim. E ele resolveu morar em mim para dizer isso. Toda a capacidade possível está em você, porque eu moro em você. Então, eu acho que a gente às vezes não pode deixar de acreditar nisso, de pensar sobre isso. Esse Deus resolveu fazer morada em mim, esse Deus grandioso, que faz coisas grandiosas, escolheu a mim como morada, de modo que para eu dar errado, Deus tem que dar errado. De modo que Ele investe em mim e Ele quer que eu seja aquilo que Ele está propondo aqui para esse casal, que é esse mandato. A partir de você, todas as famílias serão abençoadas. Então, para esse início de ano, eu queria que a gente começasse a pensar sobre esse lugar onde está a nossa estima e sobre a missão que Deus nos chama a fazer. Normalmente, na igreja, quando a gente fala de missão, o que você pensa, né? Eu vou para a África, eu vou para o Oriente Médio, vou para um lugar que nunca ninguém escutou o evangelho, para eu falar com a pessoa, arrependa-se, né? Que Jesus está voltando, você precisa ser crente, pá. Mas isso não foi nunca o que Deus falou, nem que Jesus falou. Isso aí foi o que a fé cristã, a partir desse espectro da colonização, traduziu como missão. Missão para Jesus é isso aqui. Missão para Deus é isso aqui. A partir de você, todas as pessoas serão abençoadas. Mas para isso, a gente precisa de pensar quem nós somos. E nós vivemos, gente, e eu falo que nós vivemos porque tem muita gente nova aqui, mas a grande maioria a gente conversa, a gente bate um papo. Nós vivemos uma crise muito grande de estima. Eu vou conversar com vocês, a gente vai tomar um café, vocês vão na minha casa, a gente toma uma cerveja. E eu às vezes fico pensando assim, gente, essa pessoa é tão incrível, tão fantástica, mas ela se narra tão mal, tão para baixo, eu acho que não se vê, acho que falta espelho. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria começar a pensar sobre esse 2023,
é que Deus conta com você, e Ele conta com você porque Ele te fez assim como você é, cheio de contradições e defeitos, mas também com muita potencialidade e também com muita virtude. E que esse 2023 é um ano que nós precisamos de toda a virtude possível para a gente reconstruir esse país. Nós não temos outra saída senão nós mesmos. Somos nós que fazemos o dia a dia. E Deus conta com você. E Deus quer que você tenha uma vida plena. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Aliás, Ele te chamou para isso. A sua missão é que todas as pessoas tenham a vida plena. Então, o primeiro lugar era esse. Deus não ia contar com pessoas idiotas. Deus não ia contar com incapazes. Deus não ia chamar quem não tem potencial. Deus não ia escolher quem é ruim. Porque se eu que sou meio burro, numa peladinha de futebol, não escolho o cara ruim, por que Deus, que é o dono de toda a ciência, vai escolher quem é ruim? Não vai. Escolheu você, naquela brincadeira, né? Se na corrida dos espermatozoides você deu sorte, meu irmão, é porque Deus quer que você esteja aqui. Eu não faço ideia de quantos outros estavam lá na corrida, mas tinha alguns. E deu você. Então já começa nessa, né? No mínimo você é mais espertinho do que todos aqueles outros. E aí, a partir disso, a gente vai entender que, para que o meu ano dê certo, para que todos esses planos que eu escrevi, para que eu viva, Felipe Gibran, viva uma vida plena, uma vida abundante, não tem como eu viver se a Thalita não fizer isso por mim. Se o Rodrigo não fizer isso por mim. Se o César, se a Silvia, se o Fernando. Se o Gustavo não fizer isso por mim. Porque eu não fui chamado para me abençoar. Eu não fui chamado para fazer a minha vida boa. Eu não fui chamado para pensar só em mim. Não, esse não é o projeto de Deus. Inclusive, enquanto você continua fazendo isso, talvez, para o olhar da sociedade, você pode até estar aparentemente bem, porque para a sociedade, se você tem dinheiro, você conquistou tudo, né? Como se dinheiro fosse alguma coisa assim tão fantástica. Mas, enquanto você continua perseguindo só os seus próprios projetos, você continua sem entender o que Deus chamou você para fazer. E aí, quando o Guilherme consegue entender que a partir dele eu vou ser abençoado, quando a Lohane entende isso, quando o Gabriel entende isso, quando eu entendo isso, eu passo a trabalhar para abençoar a Silvia. Eu passo a trabalhar para abençoar a Ana, passo a trabalhar para abençoar a Yara. Então, já encerrando, porque eu quero ser breve, né? Não quero começar o ano aqui sendo prolixo, como de costume, nós precisamos de pensar sobre isso. Temos um ano inteiro pela frente, estamos começando agora. Graças a Deus vai ter carnaval, tem samba da comuna, glória a Deus, vai ser no sábado. Enfim, temos um ano inteiro pela frente, temos tudo para fazer. E aí a gente precisa de pensar sobre isso. Gente, eu sou bom no que eu faço. Gente, mas eu preciso melhorar. Claro, todo mundo precisa. Identifique aí 2, 3 coisas, seja palpáveis. Não coloca meta muito gigante, não. Coloca a meta que você vai vendo aí semanalmente. Porque as metas, às vezes, muito distantes, te desmotivam. Vai dando pílulazinhas de dopamina para o seu cérebro. Coloca um negocinho que você consegue cumprir no primeiro dia, que você cumpre, já fica felizão, fala, caramba, eu vou para o segundo. Metas curtas, vai vendo, vai melhorando quem você é, mas não para cumprir os seus próprios projetos, por saber que você tem potencial para abençoar as pessoas que estão do seu lado. Ah, Gibran, abençoou como? Gente, de N maneiras. De N maneiras. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre bênção, eu espero que a última coisa que você esteja pensando é dinheiro. Porque eu espero que você esteja pensando em como você se doa, em como você se entrega, em como você constrói um lugar razoável. Por exemplo, nós temos aqui na nossa comunidade, a última ceia do ano foi celebrada por uma mulher. A primeira do ano vai ser celebrada por uma mulher. A nossa diretoria é 70% de mulher. O nosso corpo pastoral é 70% mulher. Ah, tudo bem, eu sou pastor, é verdade. Mas se o corpo pastoral é 70% mulher, o caminho é que logo a gente consagre mais mulheres. Aí você diz assim, isso é uma vantagem? Não, nenhuma. Porque isso era o mínimo que a gente pode fazer. Mas nós estamos abençoando uns aos outros. Nós identificamos que no ambiente eclesiástico as mulheres não têm lugar, então a gente passa a ser abençoadores e abençoadoras, e vamos colocar mais mulher nesse lugar. São pequenas atitudes. Isso resolve? Resolve nada. A gente tem um monte de embate. Pô, tem um machista sendo pastor. Mas como assim tá machista? Mano, eu nasci no Brasil, sou machista como todos vocês são.
A gente vai se desconstruindo diariamente. Mas a gente vai trazendo pequenas demonstrações de bênçãos, inclusive na vida comunitária. Então, nós precisamos de pensar sobre esse 2023. Deus chama você, como chamou Abraão e a Sarai, para que nós sejamos abençoadores sobre todas as famílias da terra. Não existe, no texto bíblico não existe nenhum contato de Deus com a humanidade que não seja um contato missional. Deus sempre encontra com a humanidade para propor à humanidade uma missão. Mas Deus pode conversar com a humanidade para tomar um café, para bater. Acho que Deus pode. Mas o texto bíblico não relata tudo. O texto bíblico não achou importante registrar quando Deus chamava o homem e a mulher só para tomar um café. O texto bíblico resolveu registrar só quando Deus encontrava com a humanidade para dar um senso de missão. Em todos os contatos de senso de missão do texto bíblico, a missão de Deus para nós é abençoar as pessoas. Não é à toa que Jesus diz: o Espírito de Deus me ungiu, ele está me dando uma missão. Para quê? Para que Jesus ungiu? Para libertar os cativos, não é isso? Para abençoar quem está preso, para abençoar os oprimidos, para dar comida para quem tem fome. Jesus está dizendo isso, olha. E aí, quando Jesus diz isso, no livro de Lucas diz que como pomba, o Espírito de Deus desce sobre ele e fala, ó, esse é meu filho que eu tenho prazer, traduzindo. Esse é o modelo de ser humano que eu quero. Gente que entende que tem uma missão e que a partir da sua vida, da sua corporeidade, dos seus recursos, seja financeiros, seja intelectuais, seja quais for, eu vou colocar mais gente para usufruir desses recursos. Então, eu queria que 2023 a gente pensasse sobre isso. Como nós, enquanto comunidade, conseguimos ser abençoadores, abençoadoras, como nós, enquanto comunidade, conseguimos cumprir aquilo que Deus chama a gente para fazer, que é abençoar todas as famílias, todo mundo. Não é a família de crente, não é quem são os... Não, Deus chamou para abençoar todas as pessoas. E isso, para mim, fechando agora, é o que eu chamo de amor. Porque quando a gente fala que Jesus é amor, que Deus é amor, que a fé é amor, eu não sei bem o que você pensa. E você pode pensar em qualquer coisa. Cada um tem um critério, tem um ponto de vista, e está tudo bem. É bom que a gente tenha vários pontos de vista. O meu ponto de vista é que amor, para mim, não é um afeto, não é um sentimento. Que amor, para mim, é um critério de vida. Quer dizer, eu te amo. Isso significa que, no que depender de mim, eu não vou ameaçar a sua vida. No que depender de mim, você vai viver. No que depender de mim, a sua vida não está em risco. Isso, para mim, é amor. Amor não é afeto. Isso aí talvez até seja, mas, do ponto de vista teológico, quando Deus diz que Ele ama, Ele está dizendo, eu quero preservar a sua vida. E quanto mais a gente vive, mais a gente percebe que a vida é complexa e que viver não é só respirar. E que viver é comer bem, e que viver é ter direito à cultura, que viver é ter direito à arte, que viver é ter direito a se apaixonar, que viver é ter direito a poder fazer sexo com quem quiser sem ser constrangido. Então a gente vai percebendo que vida vai ficando cada vez mais complexo. E aí eu acho que isso é o amor de Deus. No que depender dele, a gente vai manter a vida das pessoas. No que depender dele, a gente vai trabalhar para quem não come, comer mais de uma vez no dia. E aí a gente vai abençoando todas as pessoas. E à medida que eu abençoo a Thalita, a Lohane me abençoa, que eu abençoo a Bia, a Esther me abençoa, que eu abençoo a Vanessa, o Jorge me abençoa. E aí quando a gente vê, a gente está nesse ciclo maravilhoso de que todas as pessoas servem a todo mundo e que não há entre nós necessidade, porque entre nós resolvemos colocar uma mesa e nessa mesa todos se achegam e comem. Vou fechar agora, até porque nós temos a ceia, e eu queria lembrar, eu não sei de onde é esse conto, porque eu vi isso nos Simpsons. Então eu não sei se o episódio dos Simpsons dá para confiar. Se eu tiver errado, gente, eu errei porque eu juro, eu não fiz nenhuma pesquisa, eu estava vendo desenho. Mas tem, e eu adoro os Simpsons, tem um episódio dos Simpsons que o Homer, não sei se vocês já viram, assim, sei lá, né? Porque assim, Simpsons hoje é uma coisa de gente velha, né? Quem vê Simpsons é só...
Mas, enfim, a família do Homer é protestante. Os Simpsons, eles vão numa igreja protestante, não sei se vocês viram isso. E o Homer, ele meio que não é nada, ele só vai porque a família dele... Acho que a família precisa de um motorista, e aí ele vai dirigindo, é meio que isso, assim. Só que teve um episódio que ele resolve ser super religioso. Aí ele vira super protestante, depois ele vira super católico, ele vai trocando de religião assim, e ele, tipo, chega no hardcore de todas as religiões. Aí tem uma, que é uma religião indiana, lá, hindu, que eu não sei qual, porque ele, como são muitas religiões, ele migra muito de religião lá quando ele vai para a Índia, né? Mas tem uma religião que ele diz que tem um conto que era assim, que para eles o inferno era um banquete, não sei se vocês já ouviram isso, talvez você já tenha até escutado isso. A gente escuta as coisas quando você não sabe de onde que é, você fala um provérbio chinês, né? Eu devia ter, inclusive, falado. Tem um provérbio chinês que diz que o inferno é um banquete, uma mesa cheia de comida, e você tá com um hashi, aquele negocinho de comer comida japonesa, gigantesco que não chega na sua boca. E aí você fica a eternidade tentando botar comida na sua boca, não consegue, e vai passando fome a eternidade. Isso o Homer contando. E aí, para ele, o céu é a mesma coisa. É um banquete cheio de comida que você está com um hashi gigantesco, mas aí cada um coloca na boca do outro, e aí você fica se alimentando eternamente e não morre de fome. Não sei se é chinês, se é hindu, não sei o que lá, mas eu me converti quando o Homer falou isso. Quando o Homer disse isso, eu falei, caramba, mano, isso é Jesus. É isso que nós temos que fazer. Colocar os nossos recursos, os nossos rachis, seja ele do tamanho que você tiver, pequeno, grande, à disposição para abençoar um ao outro. E aí, se você quiser, depois me chama no privado que eu te mando o episódio dos Simpsons que vale a pena você ver. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé rapidinho. A gente vai fazer uma oração. A gente vai preparando para a ceia. E eu vou convidar a Thalita aqui. Que pode cortar a transmissão aí. Você que está aí no YouTube, beijo para vocês. Você está no Instagram também, beijinho. Acho que no Instagram não deve ter ninguém, né? Porque nossa conta foi hackeada.